Salve Maria! Hoje, dia 27 de janeiro de 2021, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 4, nos versículos do 1 ao 20. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a palavra em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, a parábola do semeador, rica em detalhes, e nos fala deste belo momento de que Jesus usa de algo muito próprio, característico e simples do dia a dia para ensinar a todos nós. Então, é necessário que nós entendamos toda esta realidade que Jesus se nos apresenta. Ele nos diz, a semente é a palavra de Deus que é lançada. E então, como a semente cai em diversos terrenos, no terreno do nosso coração, à beira do caminho, ou até mesmo em meio às pedras, aos espinhos, e como também cai em terra boa. Os frutos que estamos conseguindo produzir em nosso dia a dia são um ótimo critério para que nós nos avaliemos sobre a nossa fé. Qual é o fruto que você está dando ao ouvir a palavra? Cada dia eu posto no YouTube, e você pode deixar o seu like, deixar a sua dúvida, a sua pergunta, que à medida do possível a gente vai respondendo. Algumas pessoas, em alguns outros textos do Evangelho, me pediram explicações e, claro, a gente vai colocando propriamente no YouTube, junto da pergunta, a gente coloca a resposta para quê? Para que as pessoas também tirem as suas dúvidas, e que haja também essa interação. E então, com certeza, ouvir a palavra de Deus nos enche de esperança.
Mas, com certeza, ao nos encher de esperança, é necessário, não é, que nós percebamos, né, como está o terreno que esta palavra é semeada. Então, você pode, né, em um momento, né, na sua reflexão pessoal, perceber qual tipo de terreno que é o seu coração, que é a sua vida, né? Como você está produzindo frutos. São frutos que edificam ou são apenas frutos para só embelezar? Porque, claro, a gente quando fala em fruto, né, existem algumas frutas, né, que não servem para comer. Veja que elas produzem, a árvore produz o fruto, mas às vezes é um fruto espinhoso, às vezes é um fruto que é venenoso, não é? Ou que se comido exageradamente vai causar algum problema, não é? Então a gente precisa saber qual tipo de fruto eu estou produzindo. Claro, primeira coisa, qual tipo de terreno, ou seja, como eu estou acolhendo a palavra, e depois, qual o tipo, qual a qualidade do fruto, né, que eu estou produzindo, que eu estou gerando com a minha vida. Né? É necessário se perguntar a cada dia, porque não adianta, né, viver um dia após o outro e não perceber a qualidade da vida de intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Porque senão a gente vai viver uma vida de fariseu, né? Que não está preocupado com o fruto que está dando, mas a preocupação é meramente de cumprir à risca os preceitos. Jesus não quer um preceito, né, que não atinge a alma, o coração e que busca conversão. Viver por viver, dizer eu sou cristão católico, né? E dizer que vive conforme a palavra, mas é incapaz de olhar para os lados e ter compaixão do necessitado. Eis o caminho para a nossa santificação. Também, não é? Ouvir uma parábola nos convida, nos interpela para que tomemos uma decisão hoje, ao escutar este longo evangelho, que ele por si só já se explica. Não precisaríamos, discorrer tantas palavras, mas veja, diante do que foi trazido por nosso Senhor, você hoje pode fazer a sua decisão, tomar a sua decisão melhor, né? Escolher o Cristo e a sua palavra, ou viver de qualquer forma, produzindo frutos empobrecidos, frutos que não têm um doce. O doce que Jesus nos faz produzir realmente é fruto de vida eterna. Então peçamos ao nosso Senhor que a cada dia Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo para que produzamos frutos e sejam frutos bons. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.